queridos! Chegamos ao penúltimo episódio do nosso intensivão eletricista iniciante. É uma pena estar chegando no final, mas é sinal que a gente também aprendeu bastante, né? Nessa série de vídeos a gente mostrou pela primeira vez aqui no canal uma instalação elétrica completa feita em 3D. A gente começou do zero mesmo, lançando as caixinhas de teto, as caixinhas de parede, lançamos toda a tubulação, passamos os cabos, fizemos as conexões, fechamos as tomadas, interruptores. Foi bem bacana o aprendizado, até que espero que você concorde comigo, né? Se você perdeu algum episódio, fica tranquilo, pois no final do vídeo eu deixo a playlist completa para você assistir, porque no vídeo de hoje nós vamos mostrar como é que é feito o melhor e mais seguro sistema de aterramento para uma casa simples, na minha opinião. E olha, eu já posso adiantar, é sim o que você está pensando, é fincar haste e resolver, tá bom? Turma, chegou a hora de fazer o sistema de aterramento para nossa residência. Nós decidimos fazer o nosso sistema aqui próximo ao padrão de entrada mesmo, mas ele também poderia ser feito em qualquer outro ponto mais próximo ao quadro de distribuição de circuitos. O sistema que iremos adotar nessa residência é o TNS, o terra e o neutro separados. No sistema TNS, apesar dos cabos de neutro e terra estarem interligados dentro do quadro de medição, eles seguirão até o QDC, em condutores separados. Mas quantas hastes eu preciso para um bom aterramento, André? Olha, não existe uma quantidade mínima de hastes exigidas por norma e também não existe o tal mito de que a resistência de aterramento ela deve sempre ficar abaixo dos tal 10 ohms. Anota isso de uma vez por todas. Equipotencialização é mais importante do que apenas o aterramento. Aí você deve estar assim, pô André, mas o que é equipotencialização? De uma forma simplificada, equipotencializar nada mais é do que interligar todos os elementos metálicos possíveis e pontos aterrados de uma instalação a um barramento chamado BP, ou seja, barramento de equipotencialização principal. Enfim, se eu fincar apenas uma haste, porém interligar essa haste com o neutro em algum ponto da instalação, no nosso caso, né, no próprio padrão, pois é uma exigência da concessionária, eu estou equipotencializando. Então o fato de eu fincar uma haste e ligá-la com o neutro está equipotencializado. Porém, eu considero uma boa prática no mínimo 2 ou até 3 hastes, pois a resistividade do solo no Brasil, ela varia muito. E apesar de não existir assim, um estudo detalhado sobre isso para residências, nós mantemos essas boas recomendações aí de fincar pelo menos 2, 3 hastezinhas e equipotencializar, não tira essa palavra da sua cabeça, equipotencializar principalmente. Mas voltando para a nossa obra 3D, o primeiro passo do aterramento é fazer as covas onde serão cravadas as hastes e cavar a vala por onde será passado o cabo nu, que vai interligar as hastes, é um cabo de cobre nu. Para esse aterramento, a gente optou instalar 3 hastes de alta camada em cobre, cada uma com 2,4 metros de comprimento. A distância entre as caixas de passagem, né, das hastes, a distância entre elas, deve ser o mesmo comprimento da haste. Ou seja, você tem que deixar no mínimo a 2,4 metros uma haste da outra, que é o comprimento dela. Tá? Agora então chegou a hora de fincar as hastes no solo. No mundo real, meu querido, para facilitar essa tarefa é importante deixar o solo úmido, né? Molhar mesmo, inclusive até para medir, né, a norma manda molhar. E para fincar as hastes, pode fazer uma ponteira para estar utilizando no martelete, que nem vocês estão vendo aqui, ou então você pode tentar fincar na mão, se o solo for um pouquinho mais mole, né, dá para fincar muita haste na mão, ou se você não tiver um martelete, não quiser fincar na mão, você pode sentar o braço na marreta mesmo, que não tem problema algum, né? Muita gente fala que não pode e tal, mas nunca tivemos problema com isso. Nossa primeira haste será cravada nessa caixa de passagem, por onde estão passando inclusive os cabos, né, que saem do quadro de medição do padrão direto para o nosso QDC, os cabos de alimentação, e depois cravamos as outras 2 hastes na mesma maneira, distantes 2,4 metros uma da outra. E vale lembrar que podemos aproveitar as caixas de inspeção elétrica, né, para colocar a haste se julgar necessário. Então não tem necessidade de ser... Você pode passar a parte elétrica dentro das caixas da haste se precisar, tá? A hora que as hastes foram cravadas, hora de conectar o cabo de cobre nu nelas. De acordo com a tabela 51 da NBR 5410, a medida desse cabo, né, que vai de interligar as hastes, tem que ser no mínimo 50 milímetros quadrados. Para fazer essa conexão não é necessário seccionar o cabo, tá? Deixa ele passando, que é melhor. Basta você usar esses conectores do tipo grampo aqui que resolve. Com eles é possível unir a haste com o cabo sem a necessidade de cortar o cabo. De preferência, não corta o cabo, tá? Esse conector do tipo grampo, ele funciona da seguinte maneira. De um lado tem o parafuso que ficará em contato, né, direto com a haste. Ele será responsável por permitir, né, que essa união fique totalmente presa. E do outro lado, onde tem essa abertura maior e também essa voltinha, é justamente para abraçar o cabo da forma correta e prender ele, né, com bastante pressão ali na haste para ter uma boa área de contato. O que você tem que garantir aqui é a conexão elétrica, uma boa conexão. Sendo assim, basta a gente passar o cabo pelo conector e em seguida a gente prender tudo na haste.
Viram como é que é simples? Agora a gente repete o processo, né, na haste central e na haste mais próxima do padrão também. É a mesma coisa. Cabe lembrar também que existem outros tipos de conectores. Esse outro modelo aqui que eu estou mostrando, né, é o que a gente passou a instalar mais recentemente. Ele tem mais pontos de aperto, né, e contato, e por esse motivo eu considero ele mais bem eficiente, mais fácil de instalar também, né? O condutor de cobre nu, ele deve ficar enterrado diretamente no solo, por isso ele é conhecido como eletrodo de aterramento horizontal. O eletrodo vertical é a própria haste. Então, turma, após as 3 hastes terem sido fincadas e os cabos de cobre nu 50mm terem sido fixados nela, aí a gente tem o sistema de aterramento, é só jogar a terra por cima. Bom, você pensa que acabou? Ainda falta um detalhe pequeno, né? Ligar o cabo de terra que vai levar lá para o quadro de distribuição, afinal a gente vai levar ele separado. Lembram que o nosso QDC ele foi dimensionado com uma proteção de 63 amperes, né? E os cabos de alimentação 16mm? Teve uma aula para trás aí. Segundo a tabela 58 da norma, o cabo de terra, então, deverá ter a mesma seção dos cabos de fase quando estes forem menores ou iguais a 16mm. Sendo assim, se o cabo de fase é de 16, o de aterramento também tem que ser de 16mm², tá? O cabo que vai enterrado junto às hastes é uma coisa, ele tem que ser no mínimo 50mm². Já o condutor verde que liga a haste, né, até lá o sistema de aterramento, ou leva para o quadro de distribuição, lá no barramento, aí sim ele pode ser de 16, como eu acabei de mostrar para vocês, tá? Mas André, não daria para economizar aí uns bons metros de cabo de terra, né, do padrão até o quadro, né, de distribuição fazendo um aterramento TNC, que é aquele que a gente usa o neutro e o terra, juntos? Em parte sim, né, isso poderia ser feito, porém é importante dizer, turma, que mesmo a NBR 5410 autorizando o uso do aterramento TNC, né, onde o neutro terra segue junto, né, que é um condutor PN, que a gente chama, proteção e neutro, quando ele chega no quadro de distribuição, eles se separam dentro da edificação, né? O aterramento do neutro no padrão ele é considerado funcional, e ele tem o objetivo de garantir que o condutor neutro ele esteja com o potencial elétrico mais próximo possível de zero. Isso faz com que a tensão, fase neutro fornecida, seja mais próxima do valor contratado. Já o aterramento TNS, que a gente fez aqui, ele não é funcional, ele é para segurança. Ou seja, ele tem como objetivo principal proteger as pessoas contra choque elétrico, aparelho, contra queimas, porque ele oferece um caminho mais seguro para as correntes de fuga, que no caso são as hastes fincadas na terra. Na prática, se ambos estão aterrados, né, tanto funcional quanto de proteção, tudo vai proteger. Afinal, a gente está interligando o cabo do aterramento funcional com o cabo do aterramento de segurança, né, se a gente for pensar assim. Inclusive, isso é uma orientação própria da norma lá na letra E do item 64211 da NBR 5410. Então, toda vez que for possível, interligue. Bom, esse assunto de aterramento ele ainda gera algumas dúvidas, eu sei disso, mas o bom é que a gente, na próxima semana, já começa o nosso evento, que é House Faísca, né? Como eu prometi para vocês, serão 5 lives ao vivão mesmo comigo, nas quais eu irei abordar temas específicos para quem quer se tornar um eletricista profissional mais seguro, mais confiante. Quem se cadastrar pelo link que está abaixo do vídeo aqui, e também clicar no comentário fixado, tá o link lá, terá o direito de emitir o certificado de participação no final da semana Guerra House Faísca. É mais um certificado da Engerral para você, né? Agora, pensaram que acabou? Acabou nada. Ainda teremos a cereja do bolo, que é a montagem completa do nosso QDC lá na próxima aula, e o QDC vai ser todo em 3D também. Vai ser bem bacana e vai ter passo a passo também. Eu tenho certeza que fará muita diferença na sua curva de aprendizado. Então, se eu fosse você, eu não perderia por nada, tá? Comenta pra mim o que você achou da aula de hoje, curta o vídeo e compartilha também mais esse episódio. Afinal, ao lado também tá aparecendo a playlist completinha do nosso Intensivão Eletricista Iniciante e também tem outros episódios da nossa série. Por hoje a gente fica por aqui, meus queridos. Se tiver ficado alguma dúvida, não hesite, pergunte, tá bom? Muito obrigado pela presença, pela audiência, pela paciência. Tchau, obrigado.